Então, no nosso painel do Porto, nesta terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025, 25/2 de 2025. Estamos aí com um programa ao vivo para você, o Dia Mundial do Combate à Poliomielite e também Dia Internacional do Implante de Coclear. Então, se você não sabe, procure aí, você vai ter informações pertinentes a isso que é importante, e principalmente aos combates às doenças. Temos aí uma sucessão de problemas com a dengue, e a poliomielite também tem sido registrada em vários números aí pelo Brasil afora. Mas no programa de hoje, nós vamos destacar a questão portuária de Santos, a infraestrutura da região e tudo que vamos esperar também em relação aos próximos anos aqui no nosso painel do Porto. E eu quero contar a partir de agora com você às 8h37. Lembrando, nós estamos pelo nosso Facebook, ponto a ponto, também pelo YouTube. E lembrando, hein, uma mudança muito bacana, em breve vou passar para vocês, para o nosso aplicativo, tanto para Android como para iOS. Será um link muito rápido para você baixar, para você ter no seu smartphone, seja ele Android ou iOS. Seja ele qual for o sistema de funcionamento, você terá o nosso áudio em qualquer lugar do planeta, né? Estamos começando o painel do Porto, eu vou passar para você já o nosso WhatsApp. Virgínia, bom dia. Nesta terça-feira, o WhatsApp da Rádio Star News, por favor. Bom dia. 719-23-992. E nós começamos o programa dando alguns destaques antes de apresentar os nossos convidados. Por enquanto, você não está vendo ninguém, né? Mas são 3 convidados. Apenas você está me vendo na tela. Mas o governo de São Paulo publicou na última sexta-feira, no Diário Oficial do Estado, o decreto que autoriza a abertura de licitação para o túnel Santos Guarujá. Aleluia! Aquela musiquinha poderosa. Calma, calma, não adiante nada ainda, vamos falar muito sobre isso também. Revolução, você pode perguntar, revolução, Edu, aonde? No Porto de Santos. Segundo a autoridade portuária, a revolução está sendo preparada com investimento de quase 60 milhões para evitar os gargalos. Será? Será que somente isso vai ser necessário e suficiente para tirar os gargalos? Também citando que ontem o Batão fez uma audiência pública onde ficou mais ou menos definido o seguinte: estacionamento é bom, bacana, mas para nós não serve não. Vamos entender o porquê disso e como vai funcionar essa questão do pátio de caminhões em Cubatão ou em toda a nossa região. Também vamos falar do mega terminal de containers, que para muitos, nessa consulta pública, será uma grande solução para aumentar a capacidade de um hub, né, no Porto de Santos, para que nós possamos fazer isso também, né? E se você não sabe, semana passada, o presidente Lula chamou o Silvio Costa Filho para a sua sala para uma reunião e um cafezinho e outras cositas mais, né? E ele disse: você gostaria de deixar a pasta portos e aeroportos? E aí o ministro disse: não, presidente, não gostaria. Mas quase que foi convidado. Mas algumas pessoas ligadas lá ao seu partido disseram: não, continue onde você está. Mas o presidente até disse: não, mas eu já tenho outro para colocar no seu lugar. E sabem quem seria este outro ministro? Ele é aqui da Baixada Santista. Mas dizem que ele também não aceitou participar dessa mudança e não falou. Vamos com os nossos convidados aqui. Virginia, vamos apresentar os nossos convidados. Vamos falar dessas novidades e desses outros assuntos no painel do Porto desta terça-feira, 25 de fevereiro. Deixa eu dar um bom dia aqui ao meu lado, na esquerda do programa hoje, meu querido Marcos Muniz, que já está ao meu lado aqui, ele que hoje é um homem de esquerda no posicionamento do programa, e não na escolha eleitoral, partidária, movimento político. Bom dia, Marcos. Dona Virgínia aí que faz acontecer aqui. Lá na ponta. Lá na ponta, na rádio, ela né? Tá no centrão. Todos que nos assistem aí e nos ouvem também, né? Um grande abraço a todos. E não importa o lado que você esteja, o que importa, eu acho que é o caráter, viu, Eduardo? Exato. Então é o que mais importa, né? Esse dia, essa terça-feira ensolarada, exato, mais uma vez, graças a Deus. Eu pensei que o senhor tivesse vindo hoje de VLT. Não foi, né? Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, não, Eduardo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Sim. O VLT está quase todo concluído. Mas, porém, entretanto, abre aspas, fecha colchetes, só terá a operação da sua segunda fase dentro de 175 dias. Bom, é um trem fantasma, ainda continuo afirmando isso. Leva de nenhum lugar para lugar nenhum. Deixou aí vai deixar um legado, está deixando um legado de inúmeros comerciantes. Sim. Sem o que fazer, né, com seus comércios aí basicamente fechados. Uma rua
completa com imóveis sendo ancorado aí por estacas. Bom, só passar lá do lado do cemitério do Paquetá, você verá o que eu estou falando. 7 de setembro. Então, é um trajeto que vai interferir muito na mobilidade aqui da nossa cidade, porque você ocupa diversas ruas e avenidas. Sim. Que eu, particularmente, o trólebo, voltaríamos o trólebo 4, Eduardo, que teriam mais efeito, com zero problema para a sociedade, traria uma questão histórica da cidade, além do mais, né, você não iria gastar todos esses recursos, mas estão falando em quase 300 milhões, né? Exato, mas eu vi uma pessoa ligada à prefeitura dizer, não, os trólebus hoje não seriam tão funcionais, porque correríamos o risco do motorista ser atropelado, porque ele tinha que descer e puxar a cordinha para encaixar de novo na rede elétrica, então ele poderia ser atropelado, então não daria para operar os nossos trólebus. De um Marcos, da esquerda, vamos para outro Marcos do centrão, né? Marcos Stort, engenheiro civil de formação, professor universitário, e diz que hoje o Brasil está muito bem representado, nós estamos com uma fase de universitários muito aplicados, e o Brasil, em termos de engenharia, inclusive quando ele abriu a aula dele no início desse ano letivo, falou, a minha aula é de patologia, teve um monte de gente que olhou um para o outro e falou assim, rapaz, vou aprender a ciência dos patos. Bom dia, meu querido Marcos Stort. Bom dia a todos, Xará, bom dia Virgínia também. Tem pato para tudo, né? Tem. Tá certo? Brasília tem um monte. Inclusive tem pato chinês. Tem. Então, a gente pode desdobrar pato aqui para tudo quanto é lado, né, pô? Mas eu não quero entrar de pato. E daqui a pouco eu vou perguntar para o senhor, para o senhor cair de pato ou de gaiato, por que as pontes balançam, as pontes mexem, as pontes mudam de posição, as pontes afundam, e de repente você tem uma interdição aqui em Cubatão, né, ligando com Santos, de uma ponte, que tinha que fazer o acesso daqui a pouco da informação, e descobriram de uma análise subaquática, para quem entende, né, embaixo d'água, né? Eles não vão perguntar onde é essa análise, e a gente vai entender por quê. Aí eu fico preocupado, inclusive até porque também a gente fala em gargalos, né? E quando a gente fala em gargalos, muito se deve à questão também de uma terceira pista ligando o Planalto à Baixada Santista. Tem outro governador, Tarcísio Gomes de Freitas, numa reunião ele deu uma entrevista, e ele olhou um documento, ele falou, rapaz, o Rodoanel Norte, né, só está 6 anos atrasado, 6 anos a obra, né? Aí eu fico imaginando que justamente do Rodoanel Norte, como gosta o nosso vice-presidente da República, ministro também, que sairá, segundo a primeira projeção, a terceira pista que ligará o Planalto à Baixada Santista. Então eu fico pensando, se atrasou 6 lá, quantos irão atrasar aqui embaixo, né, Marcos? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então eu já fui na esquerda, fui no centrão e agora vou na direita com o meu querido outro engenheiro, né? Hoje nós temos aqui empresário, administrador, várias formações. Comércio exterior, logística, administração, aí, ó, perícia, aduaneira. E paciência com o governo. Muita. O empresário que não fizer um curso chinês de paciência, não é empresário. Meu querido... Ele é sócio sem ter pedido para ser sócio, né? Eu ainda tenho mais 4 meses para trabalhar para ele. Viu? Só estamos no começo, companheiro. Meu querido Emerson Dias, também engenheiro de formação, gerente da Refribras, uma empresa de Santos que orgulha o Brasil inteiro. E a gente está falando de alguns milhões vão resolver os gargalos do porto. Já estou comemorando, né? Vou comprar fogos, vou fazer festa, mas eu quero entender depois se só tecnologia vai resolver nesse sentido. Bom dia, Emerson. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Stort Muniz. Aí não dá confusão. Isso. Ninguém vai levar tiro por engano. Exato. Bom, você não mudar de pato para ganso, né? Como a gente estava falando, mas como você falou, tecnologia. Acho que a tecnologia é importante, até porque vem da minha área, né? Eu sou totalmente a favor da tecnologia para efeito de controle, gerenciamento dos processos, mas não é tudo, né? Acho que, além disso, acho que infraestrutura vem em primeiro lugar. Primeiro você prepara a infraestrutura para depois você fazer um trabalho de tecnologia para você gerenciar tudo aquilo que você construiu. Né? Exato. Vamos ver como vai ser essa nova história do Porto aí, né? E a gente também... olha, já tem participações, Virgínia, manda por ar as participações, tem o Kleber, tem gente mandando aí, manda por ar, a gente faz um rápido intervalo e volta já, que como eu ouvi o presidente falando agora de manhã, na rede, inclusive
Nós não somos obrigados, mas a rede passou o sinal para nós aqui e eu errei o dedinho aqui, não abri a rede, né? Então o presidente não falou na nossa aqui, mas tem o áudio dele daqui a pouco, que a rede vai soltar também MaxCast para as emissoras aqui, como nós também. Isso de portos e aeroportos, mas não deu certo. Daqui a pouco eu vou comentar o que aconteceu para não dar certo, mas diga as participações, né, Virginia? Já bom dia, já mandou um abraço para o Antônio Santos do Guarujá, dizendo que no Guarujá há muito calor, e ele pergunta se é verdade que nós teremos mais de 400 mil turistas no Carnaval. Esse é um cálculo da Polícia Rodoviária do Estado. Não é turista, é veículo. Eu ia falar que se a gente somar 4 pessoas no mínimo por carro, dá muito mais do que 400 mil, né? E são 400 mil veículos. No Carnaval vai vir 5 mesmo, não vai vir 4 não. Viu? Né? Aí podemos... Daqui a pouco a gente comenta isso, viu, Sanches? Mas diga lá, Virginia, por favor. Dininha Couto, bom dia, amigos. Márcia Gouveia, Eduardo Lucas Virgínia, Marcos Emerson Dias, ela juntou. Bom dia, ensolarado a todos. Abraço. M. Muniz Logística, bom dia a todos. Bom dia. Márcia Gouveia, Marcos Muniz e Marcos Stort, também bom dia. Kleber Anacleto, bom dia a todos. Parabéns a todos os convidados. É um excelente programa. Pergunta para o Emerson para nos atualizar informações e movimentação dos portos da região sul, sendo Rio Grande do Sul, Imbituba, Santa Catarina, Itajaí, Santa Catarina, Navegantes, Santa Catarina, Itapoá, Santa Catarina e Paranaguá. Um grande abraço a todos. Kleber, Anacleto, Itajaí. Jéssica Lima, Leôncio. Bom dia a todos. Emerson, Marcos Stort, Marcos Muniz. Parabéns pelo programa. Aí já passo antes do intervalo, então, para o Emerson dar só essas informações básicas, né? É muita coisa, não perguntou quase nada. Vamos dar até logo, deixa eu Até amanhã. Não precisa nem de intervalo. Stort, até amanhã. Não, tem muita história sobre esses portos aí, né? Mas, de uma forma resumida... Daqui a pouco você complementa mais, vai dar uma introito aí nisso. Bom, Itajaí agora está sob o comando da JBS, né? Então, está com uma movimentação muito grande lá, fez a cidade novamente retomar, ter vida, né, portuária, né? E junto com isso vieram os problemas também, tem a parte de locomoção, os gargalos, né? É dentro da cidade, o Muniz sabe bem como é complicado ali aquela região, mas o que importa é isso, o porto voltou ativa e está com tudo lá, a movimentação é crescente, né? Então está muito bom. O mesmo acontece em Itapoá. Itapoá também eles adiantaram a terceira fase de ampliação, que estava prevista para 2030, vai ser concluída já neste ano. Então, só de tomadas para ligar Container River vão ser 5 mil. Então, vão ser 5 mil contêineres ligados. Né? Então, isso mostra o crescimento lá da exportação, principalmente de carga refrigerada lá na região. Sim, sim. Quer complementar mais ou quer deixar para depois do intervalo? Depois a gente fala mais. Então, tá bom. Só lembrando que o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, ele declarou que se o governo federal der bolufas para Santa Catarina fará de próprio punho e com busca de investimentos de parceiros internacionais, empréstimos internacionais, tudo um viário ligando os portos de Santa Catarina e trazendo mobilidade para evitar justamente o quê? Gargalos, né? E alguém perguntou para ele, governador, como é que vai para resolver o problema da rodovia SC-101? Ele falou, depois eu converso. Não quis falar, mas segundo sabe-se, há um plano de duplicação, alças já estão sendo preparadas, já existe todo lá o contorno viário de Florianópolis, né, que são 52 quilômetros, já trouxeram grande desafogado ali, desafogou, melhor dizendo, aquele trecho todo. Então, nesses 5 portos, depois o Emerson, que tem sempre uma experiência muito grande de viajar para lá, vai falar um pouco mais. Nós vamos em intervalo em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Você quer importar e exportar? Então não perca tempo. 13.4086, 13.4009-8686, ó. E tem esse QR Code aqui. Ô, Marcos, quando a pessoa acessa esse QR Code aqui na minha câmera, ela vai abrir um universo aí de informações e serviços prestados pela M. Muniz Logística, que tem aí o comprometimento de ter muitos serviços, transporte rodoviário de carga, despacho aduaneiro, agência de negócio internacional, consultoria aduaneira e logística, gerenciamento de processo, operador logístico, OTM. Na verdade, a M. Muniz não quer ser apenas alguém que vai prestar um serviço, ele quer se tornar um parceiro desse cliente, que ele não vai se sentir abandonado em momento algum. Assim, vender soluções, né? Nós encontramos as soluções adequadas para cada tipo de carga, para cada modelo de negócio, né? Então, realmente ser a extensão da sua empresa nos portos, aeroportos e fronteira desse país. Seja isso o modal que for, a M. Muniz está aí pronta para te ajudar e operar isso. Estamos atuando agora em Corumbá, né, numa operação que estamos estruturando
um produto que vem da Bolívia para ajudar o agronegócio. Então, foi um processo de 8 meses trabalhando nesse assunto. Provavelmente ainda até o primeiro semestre desse ano já aconteça. Mais uma opção aí para o nosso agronegócio. E aquele que fala assim, eu ia até consultar a imunologística, mas a minha carga é química, provavelmente eles não possam fazer. Engano seu, porque as certificações todas Nós temos a certificação, a SASMAC, né, que nos homologam a transportar esse tipo de carga, que é um cenário totalmente diferente da carga normal. Então, veículos preparados, né, veículos precisam ser homologados, assim como toda a mão de obra que manuseia esse tipo de material precisa ter todo o seu cuidado. A carga precisa chegar e chegar intacta. Os caminhões da Imuniz vão a qualquer ponto do Brasil, mas deixa eu te dar mais um probleminha aqui, porque acho que vocês que operam aqui vão ter que conversar com o governador, porque o governador está empolgado, alguma coisa me diz, um passarinho amigo meu diz assim, tem soprado no ouvido do governador assim, aquele vento de Brasília, Distrito Federal. Então ele está empolgado em produzir efeito. E ele anunciou ontem investimentos de 4,7 bilhões de reais que serão investidos, sabe aonde? Para transformar a rodovia Raposo Tavares no maior corredor da América Latina do agronegócio. Aí eu fico pensando, agronegócio, em sua grande maioria, essas cargas são embarcadas por onde? Santos. Como é que chega no Porto de Santos? Uma boa parte do agronegócio, infelizmente, hoje, ainda vem através do modal rodoviário, né? Então, eu costumo falar, essas cargas, ainda pela uma grande falta de infraestrutura do país, ele ainda não encontrou o modal ferroviário, que seria o mais apropriado, né? E são diversos problemas que se tem hoje, né? Eu até conversei, eu estava em Ribeirão Preto, semana passada, fui visitar uma usina que é cliente nosso, e eles têm um produto fantástico, né, para ração animal. Eles não conseguem colocar no porto de forma a ser competitivo, porque é um produto que necessariamente ele é um produto barato, e se você colocar no modal rodoviário, que atualmente é a única opção que ele tem, ele fica incapaz de negociar, de competir com os americanos, por exemplo, né? Agora, a gente tem um acalanto aí que os chineses, assim como os franceses, assim como os americanos, o que eles vieram no Brasil? Aqui é bem evidente no Porto Santos, eles criaram a infraestrutura de porto, criaram a infraestrutura rodoviária ou ferroviária para eles escoarem o que eles têm. Isso é triste para um país que deveria esse protagonismo ser de empresas brasileiras para fazer isso. Sim. Pela incompetência do nosso governo de anos, né? Lembrar que, em certo momento, nós preferimos uma Copa do Mundo, né? Sim. Preferimos construir estádio de futebol ao invés de hospitais, infraestrutura e tudo mais. E agora, o pior, nós preferimos gastar uma fortuna com uma COP para discutir o nada numa cidade de Belém que precisa de tudo, 70% da população pisa no esgoto, e vamos, com esse grande show de hipocrisia, falar de meio ambiente nesse momento que o país precisa de infraestrutura. Isso me deixa triste quando eu vejo a nossa política indo para um caminho que não é a realidade. E eu costumo falar que eles vivem naquele Crônica de Nárnia, né? Não é no nosso país normal, não é no país que a gente vive aqui, no nosso dia a dia. Então, nós pegamos aquela frase do Campos Neto, né? Seguindo essa sequência, né? O país não tem nenhuma chance de dar certo, né? Porque em algum momento você precisa encarar a realidade do país, você terá medidas que você terá uns embates, como acontece hoje na audiência pública, ontem na audiência pública do pátio regulador da margem direita do Porto Santos. Isso é um avanço gigante, né? A margem esquerda já tem um pátio regulador que, por sinal, são em torno de 12 mil veículos, 16 mil veículos que ficam. Promete ampliar, hein? Precisa ampliar. Vai ampliar. Porque hoje a safra ela é gigante, o Emerson sabe disso. Hoje não existe hub próximo aos produtores para fazer isso. O estoque está sendo feito nos caminhões. Os navios eles estão chegando, a fila de caminhão já embarca basicamente direto. Sim. Então é uma rotatividade muito grande para que isso aconteça. E a região ela não percebe isso.
Agora, essas demandas não é demanda local, Sim, Eduardo. sim. Isso é demanda do país, cara. Mas ao contrário, Então prevalece o desejo da maioria, não é mas isso? ao contrário do prefeito de Cubatão, eu vou em intervalo, mas o prefeito de Guarujá, Fardimar, a gente vai até entrevistá-lo, ele disse que o Guarujá é receptivo, o Guarujá quer ampliar toda a sua margem. Eles querem, inclusive, a ajuda do próprio governo, né, para ampliar a perimetral do lado do Guarujá, e eles querem anunciar isso também, que é uma logística integrada, aumentando a poligonal do Porto para o lado do Guarujá. Então, quer dizer, enquanto tem um prefeito do lado de cá não com essa visão, o Farid tem essa visão. Realmente, eu gostaria que a fala refletisse o projeto, né? É isso. Mas, assim, a autoridade portuária, eu vejo isso como uma excelente medida, aumentando praticamente, dobrando, triplicando o tamanho das áreas, que é poligonal. Para um didático rápido, essas áreas são sob a administração da autoridade portuária. E, para ser mais simples ainda, qualquer prefeito que entre, ele não vai mudar a utilização daquela área. E hoje nós temos uma temeridade gigante em Santos, em toda a Baixada Santista, né? Na nossa ilha de Santos, que é a ilha de São Vicente, né? Nós vivemos essa temeridade que a cada prefeito que entra, coloca o seu desejo construtivo naquela área. Então foi assertiva a autoridade portuária, acho que foi uma... Depois do zoneamento que aconteceu, né, que segregou as áreas para cada tipo de mercadoria ser manuseada no Porto Santos, né, nos arrendamentos há 20 anos atrás, cada um pegou um pedaço do porto. Então nós temos aí terminal de grãos na ponta da praia, nós temos aí o terminal de passageiro no meio do nada, e assim foi. E agora fez um projeto, se criou uma forma de planejamento, cada mercadoria identificando na sua área. Agora, cabe também ao Porto, ao que tange a área do município, eles também fazerem o seu papel, que é realmente criar alternativas urbanas que não dê impacto para a população. Sim. E eu não vejo isso. Se deixarem, de verdade, constroem edificações na zona primária do Porto Santos. Vamos discutir bastante isso. Eu falei de Muniz Logística, soluções de comércio exterior, também Engie Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz diferença, os residenciais Ilha de Malta, Ilha de Paros, e você também tem aí as possibilidades com a Engie Life, a caçulinha do grupo, que tem os empreendimentos modelo Smart, né, que você pode adquirir, o Piazza Torino, na João Fredo 363, e vem o novo lançamento, que é o Palácio de Nápoles, esquina da Campos Melo com o Rodrigues Alves. Também destacando Escola Santista de Astrologia, me parece que vamos ter que fazer um estudo muito bem feito, né? Um mapa astrológico do Brasil para entender para que lado nós estamos indo. Como disse o Marcos, eu de garotinho vi, o Brasil é o país do futuro. O garotinho vai crescendo, vai envelhecendo e o país do futuro não chega, né? Algo está errado. Precisamos produzir efeitos para que chegue, para que possamos ser justamente uma das maiores potências de todo o planeta. Também destacando M. Rocha Contabilidade, a sua contabilidade para abertura, fechamento, parte tributária, planejamento, que você tem aí com toda a equipe da M. Rocha Contabilidade. Também a oficina Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, a sua oficina para deixar o seu carro sempre original. Se você tem aquela batidinha, aquele amassadinho, não precisa fazer funilaria, o martelinho resolve e mantém a originalidade do seu carro. Na Comendador Martins, 191, na Vila Martins, em Santos. Rápido intervalo, Virginia, a gente volta aqui com Marcos Muniz, Marcos Stort, Emerson Dias e a nossa audiência, com certeza, né? Mandar um abraço lá. Diga, Virginia. Bom dia a todos, um bom programa a todos os convidados. Rio na área. Eu quero saber se o Davi Colantani já está com a fantasia pronta para rasgar a fantasia no carnaval. Ele que está lá no Rio de Janeiro. Emerson, você conhece o Davi? Ele gosta de carnaval? Muito, com certeza ele vai estar lá. É um folião? Um folião fanfarrão ainda. Eu fiquei sabendo que ele vai se fantasiar de Neymar. Tá na moda, né? Primeira coisa, viu, Davi? Morar no morro. Mas daqui, não daí do Rio. Porque no Santa Terezinha, não é no Morro do São Bento. Não. E lá no Rio de Janeiro... Nenhum dos Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro morre um pouco mais. O negócio é mais em cima, né? Eu vou rápido no intervalo e volto já, não sai daí. O amigo Emerson, estou com o carburador aqui já também. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrocha.com.br
www.mrochacontabilidade.com.br. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar. Oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar. Essa você... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, Às 9h05, estamos voltando com o Painel do Porto desta terça-feira, aqui pela Rádio Santos.com, pelo Facebook, daqui a pouco pelo YouTube, nas maiores plataformas de rádio do planeta. Deixa eu mandar um abraço para o Haroldo, lá do interior, de Jundiaí, perguntando quando nós vamos ter transmissão de jogos do Santos. Eu preciso marcar uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira para ver se eu viro parça do Neymar para poder transmitir jogos do Santos, né? Brincadeiras à parte, a gente tem estudado em alguns projetos. Vamos ver se a gente consegue, ao longo deste ano, colocá-los em prática, né? Mas o Santos teve um momento importante, um momento aí festivo, está classificado para uma fase decisiva do Paulistão. Vamos acompanhar aí o que vai acontecer, mas eu agradeço demais as suas palavras, viu, o pessoal aí do interior também, que acompanhou a minha carreira aí como jornalista esportivo, narrador esportivo, e é legal demais saber que vocês têm esse respeito por nós. Um abraço especial a todos vocês também. Mas o nosso assunto hoje é porto, é infraestrutura, é logística. Estamos aqui com Marcos Muniz, empresário, despachante aduaneiro, ávido por falar, literalmente, o Marcos Stort, que é engenheiro civil. A gente fala em infraestrutura e não pode esquecer que a engenharia brasileira é competente, mas do mesmo jeito que a engenharia brasileira é competente, nem todos os nossos políticos são da mesma forma competentes. Então não entendem que infraestrutura tem que andar sempre à frente, para que nós possamos alçar novos ares em progressos e processos construtivos do Brasil. E também com o Emerson Dias,
que é gerente da Refribrás, uma empresa especializada aí naquela questão de refrigeração de containers. Inclusive, eu estou vendo aqui se eu consigo um patrocínio deles para fazer o programa dentro de um container refrigerado, viu, Marcos? Pô, beleza. Porque, É bom, hein? Fechou. Porque, Pode deixar que eu vou articular isso aí. Bora. Deixa comigo. Até transporte. Não, também. Porque o calor na Baixada Santista está insuportável. Só diria o seguinte, vai ser uma edição única. No final do programa, você vai ver todo mundo congelado e sendo exportado para algum lugar do mundo. Mas um dos assuntos mais comentados nos últimos dias é a revolução no Porto de Santos, e uma réplica virtual pode transformar as operações e evitar colapso. Com investimentos na ordem de 59,1 milhões, uma nova tecnologia vai permitir monitoramento real e simulações para evitar os famosos gargalos e as crises operacionais que nós temos aí no maior porto da América Latina. O Porto de Santos contará com uma espécie de laboratório virtual para melhorar a sua eficiência operacional. O sistema é tecnológico e, mesmo com padrão e inovação já adotado em pontos e até em portos de exterior, será desenvolvido pela Autoridade Portuária de Santos em parceria com a Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil, o Parque Tec, por meio de um convênio válido por 3 anos, com esses valores de quase 60 milhões de reais. O termo de conveniência de cooperação técnica e financeira para o desenvolvimento do projeto, denominado Gêmeo Digital, foi publicado no Diário Oficial da União, no último dia 13, conforme acordo da Autoridade Portuária de Santos, que investirá só da sua parte 56,6 milhões, e o Parque Itaipu, Parque Tec, 2,5 milhões. Mais ainda, há uma previsão com o início de implantação do sistema que ocorrerá em etapas. O mapeamento, segundo a Autoridade Portuária, primeiramente será feito um mapeamento detalhado com os objetos, edificações do porto, incluindo prédios estratégicos, a usina hidrelétrica de Itatinga e suas linhas de transmissão. A partir dessa base de dados, o modelo digital será construído para formalizar e formatar o acompanhamento e a simulação dos cenários operacionais. A administração portuária ainda crê que a tecnologia permitirá a criação de uma réplica virtual do canal de navegação e de infraestrutura do porto, monitorando o tempo real de tráfego das embarcações, do movimento de cargas e uso de berços de atracação. Será possível simular esses cenários de diversas formas, com a introdução de rotas ou mudanças operacionais, antecipando problemas e gerando soluções e respostas com agilidade. Marcos Muniz, Marcos Stort e Emerson. Primeiramente, aqui o Marcos que opera isso. Você acredita que um programa tecnológico pode evitar os gargalos? Ou seria ele possível com infraestrutura aplicada, com ampliação, com um novo trecho de entrada para o Porto de Santos, com novas áreas para os caminhões? Só esse programa tecnológico não vai resolver? O Emerson já respondeu, viu? Só tecnologia não resolve. Se você não tiver uma área para operacionalizar, a tecnologia ela vai auxiliar, é uma ferramenta de auxílio, tá? Para organizar, não é isso, Emerson? Mas, efetivamente, nós estamos aqui falando da margem direita do porto, nós temos um único acesso, né? Porque há muito tempo atrás nós utilizávamos a Visconde São Leopoldo, né? Passava, os caminhões iam. Aí, simplesmente, a prefeitura, em algum momento, proibiu o acesso de caminhão naquela região. Então, nós só sobra o viaduto da Lemoa, um viaduto construído há 30 anos, né? É o único acesso para o Porto de Santos, é um viaduto da Lemoa, né? Assim como o único acesso de caminhão do Planalto até ao Porto ainda é uma rodovia Anchieta. Então, simplesmente, você tem um custo, que eu acho que são quase 60 milhões, né? 60 milhões investido numa tecnologia sem o primeiro passo estar pronto, é surreal. Então, acho que esses 60 milhões daria para... Você tem ali 3 possibilidades de se fazer algo, né? Uma saída direto da Lemoa, saindo já para Anchieta, lá bem na frente, né? Próximo ali do rio, né? Do Rio Casqueiro. E um outro acesso depois do Elefante Branco, que eu acho que projetam isso, né? O Elefante Branco, que realmente a cidade de Santos aqui, ela tem no seu DNA, em algum momento, construir alguns elefantes brancos, né? Deixa eu aproveitar essa tua fala, Marcos, e passar para o Stort aqui. Ô, Stort, o Marcos está falando em tecnologia junto com infraestrutura. Óbvio, isso é o caminho. O Emerson já tinha dito, o Emerson vai, inclusive, complementar. Quando a gente fala em infraestrutura, o governador anunciou
finalização do Rodoanel Norte, e dali partirá a terceira via ligando o Planalto com a Baixada Santista. Porém, ontem o DR confirmou a interdição da ponte sobre o Rio Casqueiro, localizado no quilômetro 58,700 metros ali da rodovia Caminho do Mar, na divisa de Santos com Cubatão. Essa interdição total aí ao tráfego foi determinada após uma inspeção subaquática que identificou deslocamento na fundação da ponte, comprometendo a estabilidade. Ora, a gente deixa balançar, trincar, ter esse tipo de movimento da ponte, e aí para todo o tráfego. A gente já tem dificuldades de logística para se movimentar na região. Só um equipamento tecnológico não vai dar fluidez e evitar gargalos e evitar, por exemplo, você pega a safra plena, o movimento de caminhões, ele não voa, o caminhão trafega pela rodovia. O que a gente pode prever em infraestrutura que está faltando? O governador fala lá em cima, mas não acontece aqui embaixo. Então, vamos lá. Nós estamos atrasados alguns milênios, né? Porque essa questão de logística, claro, nos antepassados romanos, imaginaram que para eles dominarem o mundo, eles precisavam de quê? De estrada. Exato. Estrada reta. Não importa, tem morro no meio, eu faço um túnel. Tem vale para cruzar, eu faço pontes. Exato. Então, ele sempre utilizou isso, e esse conceito se cristalizou no mundo todo o tempo. Sim. Nós começamos o Porto de Santos, eu já disse isso aqui no programa anterior, que transformou a cidade de São Paulo no que é hoje, que era um mero entreposto ferroviário entre Jundiaí e Santos, nada mais, Justo. Né? Uhum. Porque tinha ferrovia, que é o berço de todo o transporte pesado no mundo inteiro, tirante, como diria Aureliano, as hidrovias, né, o aquaviário, que aqui com a serra, o único caminho que você tem de acesso é ou ferrovia ou rodovia. Nós jogamos fora a ferrovia faz tempo. Ficou muito restrita essa situação. Né? A nossa Anchieta, quando veio aqui no Ceará, a primeira pista foi de 1945, a segunda em 1954. Nós estamos em 2025. Quando foi feita a primeira Imigrantes, já existia o conceito da ligação de Parelheiros para Mongaguá. Agora nós estamos falando de quanto, gente? A primeira pista da Imigrantes foi inaugurada em 1975. Ou seja, toda essa situação de infraestrutura, nós estamos atrasados para aquilo que o país precisa. Eu tenho que concordar com o Ceará. Nós somos a representatividade da nação, e nação não é governo. A nação somos nós, como sociedade civil organizada, precisamos entender isso. O mundo inteiro coloca o que ele produz através do porto, que é o principal elemento de ligação entre o mundo. Né? Sim. Você tem os aviões, obviamente, Sim, mas o custo é extremamente mais alto, comparado uma coisa com a outra. Então, se nós não resolvermos toda essa situação que nós já estamos falando há 300 anos, nós não vamos resolver essas circunstâncias. Sim. Quanto ao aspecto de interdição de uma obra de arte comunitária desta ponte sobre o Rio Casqueiro, na divisa de Santos com o Cubatão, eu entendo que segurança é primordial para tudo. Claro. Agora, por que agora? Ninguém viu isso antes, ninguém conseguiu entender essa situação, não existe um plano preventivo de intervenção. Existe se fosse efetivamente na mão de uma empresa privada. Exato. Porque quando o sistema privado assumiu a Imigrantes Anchieta, sistematicamente existem recuperações e reforços em todas as pontes e viadutos. Exato. Porque senão não suporta. Exato. Tá? O que a gente chama de trem-tipo, que é o tamanho como você transmite a carga do caminhão para a via da rodovia, em 1945 era um caminhão de tamanho. Era toco, né? O maior caminhão toco. Chama 6 toneladas. 6 toneladas. Hoje, o bitrem, a gente passa quantas toneladas? 80. Só um pouquinho, aumentou só um pouquinho de 6 para 80. O Marco, de 6 para 80, ninguém percebeu. Não, é verdade. Em 1945, passava um caminhão toco a cada meia hora. Ou às vezes hora. Agora a cada segundo. A cada tamanho de bitrem. Exato. Que é um engrudável. Exato. Traseira do outro. Se você bobear, às vezes você pega o rodovião colado no outro, subindo a serra. O que ocorre? Nós estamos aí ouvindo, vendo projeções que nós vamos progredir com o porto, que ele vai se expandir. Nós estamos com uma projeção de super safra de novo. Sim. Todos nós já sofremos nos anos anteriores
o que significa esse escoamento. Mas sabe o que é curioso, Stort? O Emerson, você viaja o Brasil inteiro em vários portos. Se eu perguntar para o Emerson aqui os portos que ele vai falar que o desfile de vários. Essa problemática, ela existe em todos eles. É geral. Não é isso, Emerson? Geral. Porque hoje o Brasil está em crescimento. A cada ano que passa, você só fala, cresce o volume de exportações, cresce o volume de exportações. É Rio, é Paraná. Sempre recorde. E não se fala na questão da infraestrutura. Um exemplo, até voltando a essa reportagem da tecnologia. Sim. Cita, o projeto ele não dá muito detalhes, fala em mapeamento do que tem, como funciona, sensores, câmeras, tal, e fala do valor. 60 milhões em investimento, mas não fala em detalhes do que vai ser. A impressão que dá, né, como não se fala em infraestrutura, que isso é um projeto paliativo para você contornar um problema que você já tem por falta de infraestrutura. Ou dizer que você não está fazendo nada. É isso aí. Que vai criar uma pequena réplica virtual. Tá chegando o carnaval. Não, mas aí, o Stort, em cima disso, o Emerson, você tem a realidade, você frequenta, até por uma questão profissional, esse esporte. Então, se o Davi lá no Rio de Janeiro perguntar, eu preciso dizer, aqui no Rio nós temos problema de gargalo. Muito. A gente perguntar para alguém que está no Recife é a mesma coisa. Espírito Santo é a mesma coisa. Sim. PC é a mesma coisa. Paraná, a mesma coisa. Então, uns mais, outros menos. A gente vê que isso é uma história que fica para a história do Brasil. E a gente fica sempre tergiversando, achando uma palavra bonitinha, mas não consegue resolver. Aí cria o factóide. Eu trouxe aqui um programa de computador, que no computador ele vai resolver. Opa, tem 130 navios lá que o senhor Marcos Muniz está falando. Bom, apertei o botão, não tem mais nenhum. No programa você tira tudo. Na prática, não. Agora, o Emerson, você que é um engenheiro também de formação, você percebe que a gente discute muito, passa muito tempo. A gente está falando o seguinte, de colocar pátios para caminhões. Isso leva tempo. Aí uns querem, outros não querem. A gente fala em ampliar a rodovia. O governador fala terceiro acesso do Planalto, que deve levar 10 anos. A gente fala do megatúnel, Santos Guarujá, que deve levar por baixo. Não, são só 800 metros. Não, mas eles estão tratando como megatúnel, que vai ser o maior da América Latina. Eu estou usando o termo do governador. E se deixarem, aquela comunidade da Prainha, ela faz a ligação seca, tá? Porque ele já vem com a palafita, já quase no meio do canal. Eles têm tecnologia para isso. Eles têm tecnologia para isso. Né? Então, agora... Nem com essa chuva da semana passada, não chuva. Que chuva? Para aquilo é normal. Agora, o Emerson, em cima disso, a gente tem que entender o seguinte, os grandes armadores, os grandes terminais, eles começam a entender que o problema vai crescendo. Eu trouxe aqui o Cláudio Bastos, né, Virgínia, da Autoridade Portuária, esteve semana retrasada conosco aqui. Ele está mais na parte de sustentabilidade do porto, mas ele enxergou isso. Ele falou, temos conversado com o Pomini, com vários atores da Autoridade Portuária, que precisa ser feito logo, né? E não tem sido feito dessa forma. O investimento tem acontecido agora, como disse o Marcos. A gente começa pelo mais simples. O que é o mais simples? Eu chegar com o caminhão e ter onde parar ele. Isso é o mais simples. Não, a gente tem uma temeridade muito grande, né? Isso está começando a ter efeito agora, né? Apesar da legislação ser antiga. Existe uma lei do descanso do motorista, né? É uma lei muito... para por 11 horas. Ele tem que parar 11 horas, né, entre a jornada e 36 horas de descanso semanal. Isso é perfeito, eu acho fantástico, mitigar acidente nas estradas, isso é importante. Só que foi publicada essa lei e o governo não criou condições hoje do motorista fazer o seu descanso. Então, pegaram uma legislação americana, que eu tive com um amigo, fazia anos que eu não via ele está nos Estados Unidos, hoje é cidadão americano, e lá ele é motorista de caminhão. E aí ficamos conversando, ficamos um domingo em casa conversando sobre tudo. Como é que é a infra nos Estados Unidos? A legislação era igual à nossa, só que a infra... Não, a legislação deles, eles pegaram exatamente isso, um colicop, colocaram na legislação brasileira, só que não acompanhou a infraestrutura. Eles deveriam ter dado um colicop também na infraestrutura americana, que você tem pontos de descanso do motorista, não existe. Hoje o motorista chega para descarregar ou carregar um container vazio, ele fica 8 horas, 10 horas, 24 horas. É um descaso, ele fica esquecido. O motorista é esquecido no terminal. Tá? E não existe ninguém. Você liga para a autoridade portuária, isso é problema de infraestrutura.
nós não vamos nem penalizar os terminais, nada, é infraestrutura. Né? E assim, os terminais, eles hoje, boa parte dos terminais de Santos, eles estão já trabalhando na sua ocupação máxima da máxima. Então é quase impossível você equalizar essa questão. Então nós estamos nessa temeridade gigante. Motoristas autônomos vão começar a ser penalizados, assim também como os motoristas das empresas. Né? As empresas vão ser penalizadas. Nós criamos um critério assim, muito rigoroso. O nosso custo aumentou em 40% da folha de pagamento, em função dessa temeridade. Aumentou o teu custo, quem é que vai pagar a conta? Todo mundo. Eu tenho que repassar, mas não consigo repassar. O que eu faço? Diminuo. Isso aí. Reduzo a empresa. Se eu não consigo repassar esse custo, né, em algum momento, esse custo, eu repasso o custo. Sim. O meu cliente vai repassar esse custo para alguém que ele também tem. Né? E principal, quando tem aumento do combustível, né, geral, como acontece na navegação, o aumento é de imediato. Ah, sim. De imediato. Não importa se você tem um estoque. Não importa. Simplesmente o armador coloca a taxa de... Mas isso para vocês, Marcos, obriga também a um reajuste do preço do frete. Para ontem. Não tem jeito. Ou você aumenta o frete, ou você quebra a empresa. Sim. Né? Ou você equaliza Porque assim, todo negócio do mundo é para ter lucro. Exato. Se esse negócio não está tendo lucro, ou o teu modelo está errado, do teu concorrente, ou o mercado realmente... E hoje você tem o grande problema hoje é essa temeridade jurídica. Sim. Por quê? O Estado não proporcionou infraestrutura e você tem que cumprir uma lei que o Estado te impôs. Olha que coisa louca, cara. O Estado te impôs uma lei e não colocou a infraestrutura, que ele é responsável pela infraestrutura. Bom, eu já falei algumas vezes aqui, para que foi criado o imposto CID? Há muitos anos atrás, que foi pelo aquele maranhense bigodudo, né? Foi para desenvolver as rodovias. O imposto existe até hoje. Que rodovia que foi? Então, coloca-se um imposto para segregar numa certa infraestrutura, não é colocado, esse dinheiro some. Exato. E a gente fica sempre na mesa. O país não tem recursos para investir em nada. Nós temos projeto do primeiro PAC que não foi concluído. Sim. E nós vamos viver nesse grande Somebody Love. Agora nós vamos ter a COP 30, né? Que vai ser um show que o país vive, né? No momento que todo mundo saiu da pobreza, todo mundo está comendo picanha, não tem mais miséria. Então, vamos falar sério. A gente está... Né? Vai chegar o carnaval. Mas aí, ô Marcos, deixa eu aproveitar por mais pimenta nisso, e eu vou usar o fato do... usar o fato do Storch ser engenheiro civil. Menos pimenta. Quando a gente pega aí... quando a gente pega esse tipo de projeto, dizendo o seguinte, né? Mega terminal, porque tudo é mega. O túnel é mega, tudo é mega. Você sabe como é que é criança. Não dá para aprender uma palavra nova. Aí fica na boca. Mas vamos lá. Aí você pensa mega, né? Aí você diz aqui, sob a expectativa de ser o maior leilão da história portuária do Brasil e criar condições para que o Porto de Santos se torne um hub, né, um hub para toda a América Latina, o Ministério dos Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários retoma o projeto de concessão terminal de contêineres Santos 10, que é o TECOM 10, TECOM Santos 10. Para concretizar essa licitação, mega terminal, a ANTAC abriu na última quinta-feira a audiência pública que trata do aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos relativos à realização do certame licitatório para arrendamento do terminal TECOM Santos 10. O prazo de contribuições se iniciou no último dia 20 e se estende até 24 de março. E a data será publicada e será definida oportunamente. O empreendimento foi reestruturado recentemente e está desenhado para ser o maior terminal do Porto de Santos, consolidando-se como um empreendimento essencial para atender a demanda em movimentação de armazenagem de contêineres e carga geral do complexo portuário, com investimentos iniciais de 5,6 bilhões de reais ao longo de 25 anos, abrangendo tanto intervenções na área arrendada quanto as áreas comuns do porto organizado, incluindo dragagens da área de manobra, dos berços de atracação do novo terminal. Esses recursos podem viabilizar o crescimento de 50% da capacidade do porto. Ao lado de outras medidas que estão sendo estudadas, como concessão do canal de acesso ao porto, privatizando o canal,
a construção do túnel subaquático ligando Santos ao Guarujá, o Tecon 10 cria as condições para a cidade paulista se tornar um hub port para a América Latina. Vocês repararam que eu não li aqui, e estou terminando esse trecho, dizendo aqui apenas os portos menores vão competir de forma irregular. Enfim, nada foi dito. Como eu chego nesse terminal? Como eu saio desse terminal? Você faz dragagem para chegar mais navios. Sim. Né? Você monta um hub port, tal. Está crescendo cada vez mais a exportação no país. Beleza. Mas a infraestrutura. Como é que eu entro e saio? Está esperando o próximo Silvio entrar para ele chegar de novo, dizer, olha, vamos investir tanto nisso, tanto naquilo, depois esquecer? Esquecemos. Nós somos um país muito, com as pessoas muito criativas, com muita iniciativa, mas com pouquíssima acabativa. E olha, eu vou lhe dizer, viu, Stort? Deixa eu lhe dizer aqui, porque eu não posso perder a notícia. O presidente Lula, equivocadamente e sem conhecimento, quase na semana passada fez uma meleca, para não falar outra coisa. Ele chamou o ministro Silvio Costa Filho e disse que o ministro Costa Filho gostaria de deixar o ministério. Aí o ministro falou, mas, presidente, estou bem lá, gosto do que faço. Ele começou há quanto tempo? Ano passado. Ano passado. E aí ele perguntou para o presidente, isso eu tenho informação da rede, pessoas que estão lá em Brasília, são 24 jornalistas, o que eu vou fazer, presidente? Você vai ser o articulador político do governo junto ao Congresso. Eu falei, não, eu prefiro ficar onde estou. Agradeço o convite, mas não. E já tinha até um nome que foi consultado, segundo informações, disse, presidente, fico feliz, mas não me sinto confortável de assumir. Seria o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. Seria guindado à condição de ministro de Portos e Aeroportos. Como o Silvio Costa Filho não aceitou, não andou a outra conversa. Tá? E aí eu lhe pergunto, os Marcos, né, versão brasileira, Rádio Mega, porque tudo é Mega, o presidente parece que assim, eu vou mexer eu vou mexer no ministro de Portos e Aeroportos, que aí ele para, que é o próximo que entrar, vai levar 1 ano e meio para entender o que está. Não vou fazer nada. Eu não quero ser indelicado, mas assim, troca assim as fraldas, mas as melecas continuam. Mais ou menos por aí. Estão pensando em 26, né? Mas é o tempo todo. Estão pensando em 26 e esquecem que do principal, o que foi feito até agora? Nada. Né? Nós estamos aí há 2 anos para a licitação de um terminal que era para acontecer já em 22 e não foi feito em função de inúmeras situações. Hoje, para se montar uma infraestrutura, quer tempo, recursos, e para você depois equilibrar esse orçamento, você precisa de mais tempo ainda, que é o tempo que você de concessão, antes era 25, agora estão falando em 30 anos, para você equalizar o investimento feito no porto, e nós continuamos assim com as narrativas, né? Construa a narrativa. Era uma, agora é outra, e a população fica nesse meio sem nenhuma luz naquele apagar do túnel. E aí ninguém convida para reunião lá no Ministério ou Stort um engenheiro, porque o engenheiro vai falar, precisa construir. A impressão que eu tenho é que com o advento da inteligência artificial, né, que na realidade é o que está se falando, inclusive, desse gênero digital, né, que é a internet das coisas, vamos dizer assim, ok, todos nós na área de engenharia entendemos que se você faz um modelo, é para explorar essas interfaces que possam detectar os problemas que advêm daquele processo. Mas para eu agir preventivamente. Okay? Senão não funciona. A coisa não rola. Tá? E principalmente o que nós precisamos entender é o seguinte: nós não temos um plano de governo. Nós só temos planos políticos que querem se reeleger ou se fazer promoções. O continuismo, Marcos, é o continuismo. A política produz isso. Deixa eu só aproveitar, desculpa te interromper, só para não perder o gancho, o André está mandando uma mensagem, né? O André está no Rio de Janeiro, é isso? Itaguaí. Itaguaí? Uhum. Que é no Rio de Janeiro, sim. Inclusive teve agora o terminal autorizado, sim, né? Sim, teve uma licitação já. Uma licitação, né? Exatamente. Sim. O presidente Lula esteve lá também, mas manda mensagem do André para provar que a gente está falando do Porto de Santos, mas é o Brasil inteiro, viu? Desculpa, Marcos, só para o André eu vi na tela aparecer aqui, mas a Virgínia passa a mensagem para a gente que na minha tela sumiu aqui. Diga lá, Virgínia. Em alguns terminais aqui no Rio, também não há estrutura alguma para caminhoneiros. Os caras sofrem, porém, para não impactar muito com isso, o terminal onde trabalho realiza com agendamento com hora de entrega e retirada, para os carreteiros não ficarem tão abandonados, mas é difícil. E tem embaixo também o André Costa. O imposto mais absurdo que existe é o IPVA.
pois além de pagar, temos que pagar hospedagens, isso é um absurdo. Chamamos aqui de crime legal. Marcos. Bom, o que acontece? Nós estamos décadas atrasados. Primeiro, nós destruímos a ferrovia em detrimento do privilégio da rodovia, sem investir numa infraestrutura de rodovia. Devem ter investido nos dois. Sim, nos porque dois. você tem que matar um para criar outro. Exato. Né? E um trabalha junto com o outro. São completamente sobrepostos. Você tem como ligar uma coisa a outra e é assim que funciona. Sim. No final das contas, como nós não temos efetivamente nenhuma acabativa de todos esses projetos que são anunciados, que são só narrativas, e são narrativas oportunistas, porque você joga para a torcida, tem esse termo que é especializado em futebol, não é jogar para a torcida. Você faz de conta que joga ou não joga? Então, no final das contas, nós temos que entender o seguinte: quantos por cento representa o Porto de Santos em relação aos outros portos do país? Se fala assim em 26%, 30%. Mas assim, por exemplo, o Porto do Rio de Janeiro, foi criminoso o que fizeram com o Porto do Rio de Janeiro. Sim. Criminoso. Sim. A Rodrigues Alves ali, que tinha aquele todo o trecho, aí depois você tinha o final ali para Samauá, ficou bonito. O Museu do Amanhã, lindo, né? Aí você fez uma parte do terminal de passageiro, ficou bacana. Até aí, ok. A partir dali, cara, você nunca tinha que colocar uma roda gigante e nunca deveria ter colocado um aquário. O carioca hoje, o emprego que sobrou, colocar a graxa na roda gigante, dar comida para os peixes, ou fazer malabares nas esquinas e vai na Penha comprar o biscoito. Eu ia falar, não esqueça do biscoito Globo. O biscoito Globo, vai na Penha, compra o biscoito Globo e tu vai vender no semáforo. Então tu fez uma geração de subemprego. Por que eu vou te falar isso? Hoje, nós temos uma população de quase 52 milhões de pessoas recebendo auxílios. E é muito melhor que trabalhar. Mas muito. Então, o que está acontecendo hoje? Para falar de verdade, nós temos uma vacância gigante de profissionais. Por quê? Você tem um contingente muito grande de gente que recebe o auxílio e trabalha num subemprego qualquer, né? Ou vou vender biscoito na praia, vou fazer isso. Isso não é emprego de verdade, gente. Isso em algum momento nós vamos pagar a conta, porque esse pessoal vai ficar velho e nós não vamos ter força de trabalho. Atendimento hospitalar nesse intervalo todo. Exatamente. Olha o caos que o país pode se transformar. São 52 milhões de pessoas. E essas 52 milhões de pessoas, óbvio, vamos separar. Pode existir um pequeno contingente que realmente necessita. Mas a maioria não quer trabalhar. Eles querem receber os 800 ou R$1.000 e trabalham de guardador de carro, de tudo. Essa geração de subemprego, que isso está acontecendo no país inteiro. Hoje você pede um pintor, você não acha, cara. Você pede nota fiscal, não tenho. Você fala que aqui é uma empresa, eu preciso de nota, eu preciso de... Sabe? Então, olha o caos que o país está se transformando. E sim, em rápido momento, viu? Isso, se a gente não fechar essa torneira agora, nós vamos ter um legado de indolentes para sustentar. Já temos, Marcos. Baixa procura de emprego. Aqui está, focou em Alagoas, especificamente. Nada contra, tá? Que é reflexo dos programas sociais, tá? Está aqui o comprovante de pagamento, né? Referente aos benefícios, né? Primeira infância, R$500. Bolsa Família, 667. Adicional, não sei nem do que, 200. Criança alagoana, 150. Auxílio do gás dos brasileiros, 110. Somando R$1.727. Mais eu salário vou trabalhar para quê? Maior que o salário mínimo. Qual é o valor do salário mínimo? 1.518. 1.412. 1.518. E eu não tenho que trabalhar. Para quê? Para quê? Então, existe um interesse, e acho que todos nós aqui tivemos a oportunidade, eu como engenheiro civil, de andar por esse país afora, e principalmente nas áreas mais carentes, né? Porque, por exemplo, onde é que você vai fazer canal de irrigação? Não tem chove, não tem plantação, é uma miséria, e você vê realmente que é miséria. Né? Da pessoa não ter absolutamente nada para comer. Mas, ao mesmo tempo, o terreno em volta daquele caseiro é batido. Não tem galinheiro, não tem uma horta, não tem absolutamente nada. E ele quer comprar tudo
manufaturado, industrializado, porque chega a cesta básica para ele. Ele não quer trabalhar. Infelizmente, essa é a realidade, a história. Ao outro lado, existe, aí sim tem que ser uma crítica a todos nós, como sociedade civil, é que nós, muitas das vezes, aí eu vou focar na construção civil, que é uma reclamação de que nós não temos disponibilidade de mão de obra, porque isso está associado a uma baixa remuneração. Sim. É um trabalho difícil. Sim. Imagina, né? Ontem, 3 horas da tarde, eu estava em cima de uma laje. Não tem ar-condicionado. 3 horas da tarde, estava o quê? 40 graus Celsius? Por aí. E lá em cima, uns 55. Não consegue. Ou seja, eu estou falando de alguns, uma meia hora. Né? Quem fica o dia inteiro nessa linha? Nossa. Ele tem que ter uma remuneração adequada. Sim. Nós temos legislação para isso, mas nós temos que ter uma remuneração adequada. Tanto que a média de faixa etária de quem trabalha hoje na construção civil é de 40 anos. Pergunta para algum jovem se ele quer trabalhar na construção civil. Não, de forma alguma. O que eu Vê se você Não, tem e algum o jovem. tutor, ou motorista. Não. motorista, então. Não. Motorista é O sempre Stort, melhor ainda, o Stort, 50 anos. só para acrescentar, Stort, aí vocês podem complementar e vamos para o intervalo. O jovem hoje ele senta numa entrevista de emprego, ele não pergunta como é o modus de trabalho da empresa para que ele possa atuar. Ele quer levar para a empresa o modelo dele. Ele acha que ele pode implementar o horário dele, a forma dele. Vai falar, o seu Stort, eu vou trabalhar de segunda a quarta aqui, quinta e sexta eu fico em home office. Sábado eu não trabalho, minha religião não permite. Ou eu estou errado, Marcos? Exatamente. Ele quer colocar sua forma de trabalho dentro de uma questão que foi estruturada na empresa com processos, procedimentos. Exato. E aí ele não se adapta, porque ele quer trabalhar à tarde eu tenho que tomar meu café. Então, eu tenho que ficar às 3 horas da tarde. Então, ele coloca a forma que ele quer trabalhar dentro da empresa. Então, vai produzir. Agora, e você fala em 52 milhões de pessoas recebendo auxílio. Isso. Quem recebe auxílio não pode trabalhar. Exatamente. Né? Então, não pode trabalhar CLT. Não pode trabalhar. Então, é por isso que o desemprego está em baixa. Exatamente. Né? Agora, assim, tá tão o que eu estava conseguir... conversando aqui, só para não perder o gancho, o fio da meada, eu estava conversando com esse meu amigo que é motorista lá nos Estados Unidos. O salário dele, ele é igual o do brasileiro. Hoje, um motorista de carreta, para mim, ele custa 15 mil reais. 15 mil. Só que entra no bolso dele 6, 8. O resto fica no caminho com o governo, com burocracias ridículas. Então, você paga para ter saúde, você não tem saúde. Você paga para ter segurança, não tem segurança. Você paga para ter infraestrutura, você não tem infraestrutura. Então, eu pegaria muito para quem paga e pouco para quem recebe. Então, o que acontece? Hoje, o cara que tem a sua força de trabalho, como você falou, ele trabalha bem na construção civil, ele é mal remunerado porque tem o governo que leva uma boa parte disso. Uhum. Então, quando você começou a terceirização, que o cara monta a sua MEI, monta a sua empresa, ele é mais remunerado. Sim. Porque nós tiramos do nosso meio aí quem fica com a maior parte sem devolver absolutamente nada, que é o Estado. O Estado exige que eu coloque plano de saúde, até aí seguro de vida, até aí. São benefícios. Benefícios, ele, né? ok. Eu gostaria muito de pegar todos esses benefícios, entregar na mão do Emerson ou de qualquer um. Você faz seu plano de saúde, você contrata o que você quiser. Eu quero só pegar os 15 mil, te entregar. Você faz o que quiser. É assim que é uma economia verdadeira. Não o Estado ficar lá controlando a quem eu tenho que dar o plano de saúde, qual o plano de saúde que eu tenho que dar, qual o transporte que precisa ser, qual o regramento que tem. Você entendeu? Você cria tanta emaranhado que empresas estrangeiras, elas não querem vir para o Brasil para gerar emprego. Não. Só aproveitando, antes do intervalo, o Davi, como o André, mandaram mensagem aí. Não é isso, Virginia? Por gentileza, antes da gente ir para o intervalo, colocar as mensagens então do Davi e do André aí. Ambos estão no Rio de Janeiro, é isso, Ana? Isso. Rio de Janeiro lá. Davi, aqui no Rio teria que ter mais berços para atracação. Hoje só temos 2 lugares para navios e containers. Multi-Rio e Rio Brasil. Muitos navios na Barra aguardando entrada. E André Costa. Acho que os problemas aí é esse, que o valor de auxílio reclusão, que é de 1.518.
correspondente ao salário mínimo nacional. Este valor é fixo e válido para quem solicitou o benefício após a reforma da Previdência de 2019. Se houver mais de um dependente, o valor do auxílio reclusão é dividido igualmente entre eles. A pergunta é: o crime compensa ou não? Emerson, responde, que você está mais perto de ouvir a Virgínia, e a gente vai para o intervalo, por favor. Um abraço ao André e também ao Davi lá no Rio de Janeiro. Né? O André está em Itaguaí, o Davi no Rio de Janeiro. Né? Sucesso para eles aí, e tem razão, né? Total razão. Hoje, igual a gente estava comentando antes, 52 milhões recebem auxílio. E a gente fala que acabou o desemprego. E, ao mesmo tempo, com certeza, ele tem dificuldade de contratar, tem dificuldade para contratar, porque as pessoas não querem trabalhar. Eu não sei se foi o André agora, o Davi, falando a questão dos auxílios, 1.518, Sim. E aí o crime compensa. Basta ver que o nosso presidente, num momento de nenhuma inspiração de inteligência, declarou: só roubou um celularzinho, não tem problema. Há 2 semanas atrás, um jovem em São Paulo, um rapaz de 40 anos, estava sem fazer nada em frente a um parque, 6h30 da manhã, foi assaltado, não reagiu, levou um tiro na cabeça, foi morto, um celularzinho só, nada mais. É essa maneira que o governo enxerga, o Emerson? É difícil, está cada vez mais complicado. Essa é a nova realidade em que vivemos. Só que está tudo ótimo, é isso que eu não consigo compreender. Como pode a gente viver questão de uma inflação nas alturas, problemas, você vê problema por todos os lados, seja de emprego, você seja... arrochando o empresário cada vez mais. Cada vez mais, ninguém quer investir mais no Brasil. Você veja o que tem de empresas hoje pedindo recuperação judicial. Não, e desculpa, o presidente diz que para conter o preço nos supermercados, ele vai conversar com o dono do supermercado. Não, pelo amor de Deus, cara. Você não compra. Pois é. Mas você também não come. Tacar água, tu não bebe água, viu? Semana passada usaram a inteligência artificial com a figura do presidente Lula, excelentíssimo presidente Lula, dizendo o seguinte: o presidente veio, a imagem dele, a inteligência artificial, problema do preço do café. Aí o presidente e o Marcos fez o seguinte: companheiro, se o café está caro, eu vou dar sugestão para o brasileiro: não acorda de manhã, acorda na hora do almoço, não toma café. Vamos ao intervalo, depois disso, só o café mesmo. Meio quilo de café está custando mais caro que um saco de cimento de 50 quilos. Tá? Daqui a pouco o Marcos Muniz vai falar do saco do peludo. O peludo. Você já pegou no peludo? Mas olha só. Emerson, acho que não, ele gosta de refrigerado, né? Peraí. O Marcos Muniz vai dizer... Pegou no peludo ainda. O Marcos Muniz vai dizer quem está segurando o peludo. Porque é o seguinte, Porto de Santos responsável por 75,3%. Deixa eu pegar aqui a notícia de novo, que ela pulou aqui da minha... Algumas atividades não são preponderantes em relação ao país. Vamos lá, voltou aqui. Ainda é o maior porto do país. Sim, mas vamos lá, o Stort. O Porto de Santos, responsável por 75,3% dos embarques de café, em janeiro agora no Brasil, registrou um índice de 77%. Sabe do quê? Marcos? De atraso. Atraso ou alteração de escalas de navios, ou seja... 122 dos 158 porta-containers atracados foram afetados pela situação. Além disso, 40 navios sequer tiveram autorização para acessar o terminal no Ancoradouro Santista em janeiro. A associação, né? Uma reportagem da associação dos cafeicultores sinalizaram um prejuízo de 239 milhões de detention, atrasos, contratos, né? Você tem uma responsabilidade. Quando você compra algo pela internet, a empresa tem um período para te entregar. Sim. Em 7 dias. Você imagina, você faz um contrato internacional, que a tua carga, 17 dias de mar, vai chegar daqui a 20 dias lá no porto. Em 20 dias. E chega em 4 meses depois. Olha a credibilidade que se tem o exportador brasileiro, Marcos, perante essa deficiência de infraestrutura. Olha que número horrível. Eu vou para o intervalo, mas para o brasileiro observar. Nos portos brasileiros, 67% dos navios, ou 203 de um total de 302 embarcações, tiveram atrasos e alterações de escalas somente em janeiro. Segundo o boletim DTZ. Vale lembrar que o café pode ficar ainda mais caro em breve. E aí somam-se vários aspectos. E a gente fala que infraestrutura vem sempre depois. Infraestrutura. Todo problema está causado pela falta de infraestrutura. A gente vê esse problema agora com o excesso de calor na produção.
Eu vou citar um exemplo, falando a fruta. A fruta, igual esses atrasos, é pior ainda, porque a fruta ela tem um tempo de vida. Exato. Então, sim. Então, se você tem atrasos, você perde a qualidade dessa fruta e às vezes você perde a fruta mesmo, entendeu? Então você tem que ter muito mais cuidado. Então, hoje, tem exportador que está fretando o navio próprio para ele poder levar a fruta dele, por conta dos problemas que a gente tem nos portos. E pior, tem agricultor jogando a fruta no chão, porque ele não compensa nem colher... Menos prejuízo, porque ele não tem o transporte, ele não consegue fazer o transporte disso. Você planta aquilo, você não consegue colher porque você não tem o canal de distribuição. Olha que coisa mais absurda. Isso que nós estamos sofrendo aqui de acesso, todo mundo que já teve a oportunidade de andar pelo interior do Brasil, somente o Centro-Oeste, a área produtora de soja, de milho, são grandes produtos, algodão, chega na época de safra, as estradas ficam insuportáveis. Porque você tem uma demanda extremamente grande, sacrifica demais o pavimento, você tem sobrecarga em todas as obras já e vira uma bagunça também. Não é só aqui. Sim. Vamos falar assim, que é a ponta onde termina para você lançar isso para exportação. Mas este meio de caminho e a coleta na fonte é um sofrimento enorme para todo mundo. Porque as estradas naquela região, e aí a gente vê pouca coisa da mídia se interessar nisso, né? Então, não, mas já sempre foi assim mesmo, não tem problema. É normal, tá? né? De vez em quando você vê aqueles caminhões passando naquela estrada totalmente esburacadas, tá? Não tem acostamento, não tem sinalização, não tem posto de gasolina. Ó, aí você tem uma grande obra que vai passar pelo município. Aí aquele elemento vai criar, o prefeito vai criar um protagonismo naquele momento, uma narrativa para impedir o desenvolvimento de uma obra que é certa, cara. Nós tivemos prefeito em Cubatão que foi eleita em função dela impedir a construção de um terminal de 30 mil metros quadrados ali perto da Perdigão, onde era o antigo. Era uma área, o cara quebrou. Ele quebrou. Uma área que ele ia construir um terminal terminal de contêiner naquela região, na Anchieta, fizeram barracas e tudo mais, quem lembra disso? Lembro, sim. Foi prefeita por 2 mandatos, o que aconteceu com a área? Está até hoje vazio, aquela região cercada de ocupações irregulares, e hoje o ser humano não está mais aqui, né? Ficou lá com 2 mandatos, e a população ficou com o ônus. Então, a população, ela precisa aprender em algum momento a eleger os verdadeiros. Tem algumas situações aqui que vai ser doído. Para fazer mudança é doído. Uma reforma na sua casa não cria um certo problema? Claro. Agora, tu imagina tu reformar esse município aqui. Agora, eu vou ao último intervalo e eu vou deixar a pergunta já para o Stott, não responda agora. Nem se cale para sempre. Fale na volta. Mas tivemos na última quinta-feira a Prefeitura Municipal de Santos autorizando com alvará, aquela coisa linda, aquele papel que todo empresário da construção civil adora ver, que é o alvará para o início da obra, de um mega empreendimento. Mais um mega, que será o Shopping Litoral Plaza Shopping em Santos, né, na área do bairro de Jabaquara, e ao mesmo tempo foi feito um estudo, né, viabilidade, impacto de vizinhança, questão do meio ambiente. Então, o shopping, nesses próximos 6 meses, terá o início da obra, com uma perspectiva de construção até 2027, final de 2027. Um grande empreendimento que reunirá um grande shopping center, além de colunas de prédios residenciais, como também prédios para escritórios com ampla área de estacionamento, um shopping enorme. Ao fundo, né, nós temos uma área que é hoje ocupada por uma empresa de transportes, que terá que deixar esse local, e ao lado já está sendo erguido ali, estão sendo erguidos alguns prédios residenciais para habitação. Para isso, o planejamento é rápido. Você veja que já acharam viário onde não tinha, tudo vai ser construído. Agora, eu fico imaginando mais pessoas morando naquela área, um shopping que vai receber um público enorme, como é que será o viário para andar ali pelas ruas, né? E a gente fala muito próximo até o porto. E aí o ministro Chico Costa Filho ainda falou na semana passada, ele não vê a hora do início da obra do novo Concais e também da obra do mega túnel Santos Guarujá. Mega túnel, né? Então, na volta, o senhor vai falar sobre isso. Na volta, megamente. Fale depois do intervalo ou se cale para sempre. Voltamos já.
Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente. Nós já estamos de volta aqui às 9 horas e 55 minutos, com parte final do programa. Foi bom o tema aqui durante o intervalo. O Marcos ressuscitou uma questão complicada. Quando a gente fala com o maior respeito, né, a engenheiros da construção civil, arquitetos, urbanistas, para mega obras, né, mega envolvimento, a gente percebe Marcos, Emerson. Você vai ter que mudar seu nome. Mas vamos lá. Para alguns empreendimentos leva um tempo, mas é aprovado e essas construções vão ter efeito. Agora, Marcos Muniz, né? Por exemplo, você está ali na Perimetral, eu fiz uma visita lá a M. Muniz, obrigado pela cordialidade, hospitalidade que você nos recebeu. Aí o Marcos abre a janela do escritório dele, nós temos ali a Perimetral, containers e o porto, natural. Ele escolheu aquela área para operar. Mas eu fico imaginando um dia você abrir na sua janela, você vai ver um prédio residencial ali na frente. Residencial Vista Mar.
Agora, já está sendo providenciado, como é que chama? São os pilares de sustentação, Marcos? Sim, claro. Então, os pilares de sustentação já estão erguidos para a nova passarela que vai ligar ali na rua Tuiuti, ali, o Parque Valongo. Não, você está fora de informação, já está pronta a passarela. A passarela realmente ela sai de um lugar bom, que é na Praça Mauá. Mas é que é concluir. O marco zero da cidade. Colocaram o tampo por cima dela ali para acabar. Mas... Tabuleiro. O tabuleiro. Isso, tabuleiro, pronto. Mas, Marcos, eu fiquei olhando aquilo ali, o caminhão passa ali embaixo? Não, passa. Por exemplo, hoje... Passa sem nada. O motorista não pode ser chifrudo e nem narigudo. Você tem que perguntar direito. O caminhão passa, mas sem nada. Na realidade, a passarela, eu acho que é importante para utilizar, né? Não temos... É imprescindível. Imprescindível. Ter um acesso correto. Acesso. Só que se vai fazer um acesso, você precisa entender que passa caminhão naquela região. Então, você fez uma passarela de 5,50 metros. Tá? Altura, 5,50. Se eu passar com um caminhão ali, com um HC, ele sabe, o HC ele tem 30 centímetros mais alto dos outros. O caminhão, mais quanto é HC? Ele dá 4,98 metros. 4,78 metros. Montânia. Isso, caminhão moderno. Se eu colocar caminhão com a banda de pneu mais alta, subiu, você tá falando ele já vai para 4,96. Então, nós temos 5,50 ali. Olha como você sobra 50 centímetros para a passagem de um caminhão. Será que esses arquitetos não imaginaram que ali passa caminhão? É isso que eu ia perguntar. E eu não vou nem falar de carga excedente. Carga de projeto. Projeto não passa. Eu vou precisar, o dia que passar uma carga de projeto, inverter a mão da João Pessoa para passar por uma carga. Explica o que é carga de projeto, Marcos. Então o ouvinte aqui vai ficar perdido. Carga de projeto são cargas excedentes, né? Que são de muito volume. É carga que excede vagão de trem para o metrô. O tamanho normal fora dos padrões. Perfeito. Então você colocou uma passarela no meio da perimetral, já com restrições. Não é você que vai derrubar. Daqui a pouco alguém derruba. Vai ser um acidente, invariavelmente a gente vê na mídia, principalmente em São Paulo, que nós temos caminhões entalados embaixo de pontes e viadutos. Né? Então, aí a gente derruba aquela num acidente e aí licita e faz outra. Porque vão ter muitos recapeamentos ali. Vai. E aí, quando você vai recapeando, o solo vai aumentando. A passarela ela não cresce. Eu tenho a solução. Vamos fazer um túnel, então. Um túnel. Pronto. Um túnel embaixo da passarela. Agora sim, podemos fazer ali resolve o problema. Não, Sorte. Você como um bom engenheiro... Ou uma trincheira, como o pessoal chama lá em Curitiba, nós chama trincheira, né? Pô? O mergulhão. O mergulhão. Não, esse nome está maldito aqui. Não pode falar em mergulhão. Rapidamente, para a gente encerrar. As prefeituras, não estou dizendo de Santos, as prefeituras do Brasil têm muito isso. Grandes shopping centers, grandes residenciais, prédios com 100 andares, isso passa até rápido e é feito. Só que o entorno é esquecido. Tem aquela coisa que o Muniz falou, cobrar-se as contrapartidas. O Porto cobra contrapartida de quem? A prefeitura, ela recebe contrapartidas. E muito. Então. Meio bi. Mas onde que vai parar a contrapartida? Meio bi em 6 anos. É pouco para ti, Eduardo? Não. Aí tem um detalhe. A Prefeitura de Santos é sócia do Porto de Santos. 0,00001%. Ok? E a autoridade portuária, então, fica com os outros 99. Mas o senhor me respondeu. Essa agilidade, eu não sou contra o progresso, longe disso, mas essa coisa de a gente ter rapidamente construir um empreendimento desse tamanho, mas o viário não, o viário é o mesmo. E a gente não é só o viário, você tem que observar o seguinte, você tem drenagem, abastecimento de água, coleta de esgoto, você tem todo um entorno que é de responsabilidade da municipalidade. Rota de fuga. Se acontece uma temeridade, algum acidente, algum tivemos sinistro, aí da outra carro. assim, né? Opa, precisou. Lembra o caos? O caos que foi criado. Então, não se prevê nada. Aí, você imagina você ter a João Pessoa para passar. Porque é a única rota. Ou nós vamos pela praia. Mas já falou agora. Não, praia não pode, homem. Não fica dando ideia errada.
Ô, pelo amor de Deus. Então nós vamos pela João Na Pessoa praia, mesmo. Na praia é só caminhão trio elétrico. Cara. E a João Pessoa foi construída exatamente com esse objetivo, uma linha reta entre Santos e São Paulo. Mas aí eu vou dar uma sugestão. Foi para que ela foi criada. Trio elétrico pode ser lá na praia, não pode? Não tem nem curva. Pode. As transportadoras tinham fantasiar o caminhão de trio elétrico. Vai circular, porque vai ser o jeito. Não, a gente já começa assim, né? Com obras que já tornam uma piada, porque não foi pensado e nem construído junto com quem realmente utiliza. Vai acabar acontecendo essa mesma. Imagina, tem alguma passarela sobre a Via Anchieta que tenha 5,50 metros? Quando é rodovia, eles colocam um pouco maior, né? Porque você sabe que você tem essa questão do transporte dos excedentes. Então, justamente para atender. E por um acaso. O mesmo caminhão que passa lá. Não passa aqui? Não. Porque você. Sabe para que cidade que tem porto? Tá, já sei. Vai passar pelo túnel. O mega túnel. O mega túnel. Mas, isso é para ser. Mas o Marcos Storch, você como engenheiro, essa preocupação é para a cidade que tem porto. É verdade. É verdade. Então Nós não vivemos essa realidade. É surreal. Você tem o único acesso para o porto, uma perimetral. Sim. Você permitir a obra nessa altura. Obra feita pela prefeitura. Pela prefeitura. Uhum. Não deveria ser, no mínimo, isso. Vamos chutar. Pior, com contrapartida do porto. Pelo menos. Aqui que com acontece. aprovação. Não, com contrapartida, com a grana do porto. Grana de contrapartida. A conta aí é simples. Para você ter mais altura, você precisa ter mais extensão. Sim. Porque você tem uma declividade que você não consegue. Você tem que permitir que haja, inclusive, a possibilidade de um cadeirante transitar nessa situação. Mas aí não tem elevador. Tem elevador. Além do elevador, você não pode impedir isso. Okay? Então, o que acontece? Quanto mais alto eu tiver, maior extensão eu vou ter. Sim. Então, em vez de ser na Praça Mauá, eu teria que começar lá na Avenida São Francisco. Ok? É complicado, né, meu? Vocês engenheiros são muito complicados. Não é. Vocês criam dificuldade. Olha só. Vamos dar um passinho para trás e olhar a história lá do shopping. Não, da Imigrantes. A descida da Imigrantes. Não desce caminhão. Não, mas foi de propósito. Eu só tenho certeza. Na realidade, Xará, você sabe que pode, desde que ele tenha um sistema de servo-freio, ABS. Ou seja, é perfeitamente possível. Agora, como é que você controla quem está com este equipamento ABS funcionando ou não funcionando? Fizeram testes, inclusive, com ônibus de empresa de transporte. Que brecou em Santo André, parou em Cubatão. É perfeitamente possível, mas aí, de novo, nós vamos na raiz de todos os nossos problemas. Chama-se educação. E aí não rola. Bom, gente, não rola. Infelizmente, estamos com 10 horas e 4 minutos. Programa excelente. Quero mandar um abraço aí a todo mundo. Eu não dei metade dos nomes, que aqui eu fico comprometido. A Virginia já falou alguns. O Davi, o André. Sim. O Bento, que mandou abraço. O Rogério em São Bernardo. A Dininha. O seu Antônio lá do Guarujá. O Robertão, que falou que o Guarujá precisa crescer o porto para melhorar a qualidade de emprego. E ele até citou aqui. Desculpa, Robertão, não citei. Ele falou, mão de obra a gente pode ter, mas qualificando a mão de obra, que está faltando na Baixada, não existem locais de qualificação para atender todo mundo. Essa demanda é importante, ele tem razão. Roberto, um abraço, desculpa não ter comentado. Ao Ari, que mandou abraço a São Vicente também, dizendo que São Vicente tem que entrar urgentemente nessa questão portuária para levantar condição de emprego, para levantar o orçamento maior. Você tem razão, Ari. Parabéns para você que está aí sofrendo demais aí no Jockey Club e falou, este grande atacarejo vai ser construído, o prefeito está saudando. Parabéns, prefeito. Mas ele está perguntando se vai melhorar também o viário, o entorno, que ali alaga demais e também a questão da violência. Ari, isso vai ficar para outro programa, mas você tem razão. Nós vamos falar sobre isso também. Marcos Muniz, obrigado aí pela paciência, pela atenção, por estar trocando informações. E vamos esperar os mega projetos da região, né? Que aqui tudo é mega. Bom, ficamos com uma mega expectativa, né? Boa. Agradeço mais uma vez o convite. Conhecer aqui o meu xará Marcos aí. Tudo gente boa. Ele que também é um dos membros da refrigeração. Ele que é um dos membros da Associação de Engenheiros de Arquitetos Santos, é diretor lá. Também é diretor o Pio lá, como é que tá? Tá tudo bem? Ele tá. Alcir, o Pio é uma figura, né? O Alcir tá mais encostado. Tá mais encostado. Mas o Pio tá. Tem uma hora que o cara
também dar o lugar para o outro fazer a isso sua aí, farra, né? oxigenar as ideias. Né? Cuidado que encostado causa problema de logística. Exatamente. Oh, meu Deus do céu, hoje a gente não pode falar nada. Cuidado. Dona Virgínia, ali que fica escondida, mas faz tudo isso acontecer. Mas prestando atenção. Todos que nos acompanharam aí, nos assistiram. E o painel do Porto, mandar um abraço. Alô, o Ayrton, hoje eu não falei nada aí de Itajaí, um abraço para você, obrigado pelo carinho também, mandou o joinha aqui, fez colocação, eu perdi, não pude colocar aqui, mas vá mandando para a gente aqui, o programa só vai ampliar e vem novidades por aí também sobre isso. Mas, Marcos, sucesso, obrigado. Vai descansar no Carnaval? É preciso, cara. Como é que alguém trabalha com logística e descansa? O senhor vai rasgar a fantasia ali. Acho que não tem jeito de descansar, não. O Marcos outro dia produziu, Virgínia, o Marcos produziu... A cabeça nunca descansa. O Marcos produziu outro dia uma foto maravilhosa. Ele estava assim, só os pés aparecendo, um pequeno pedaço de um charuto e uma água toda azul. Eu falei assim, essa é a vida que todo brasileiro mereceria num momento de reflexão, né? Não é isso, Marcos? Tem um momento que a gente precisa desligar a chave, desligar para pensar que a gente tem outros desafios, né, na retomada e com expectativas, né, com mega expectativas, né. Vem aí a mega terceira pista São Paulo. Não, isso por enquanto é só uma intenção. Não. É uma mega intenção. É uma intenção. O governador do estado, Tarcísio, falou que uma mega obra vai acontecer. Já chegou aquela mega picanha? Ainda não? Mega abóbora ainda. Ou uma mega dúzia de ovos. Claro. É proteína. Claro, é isso aí. Eu queria o Marcos Stort, representando aí a A2S, que é Engenharia e Perícia, está aqui na minha mão. Choveu na sua casa, naquele último dilúvio? Hoje está fazendo uma semana do dilúvio. Você viu a Arca de Noé passando na sua porta? Não, mas fique atento. Eu queria até saber, vamos trazer aqui alguém da prefeitura, vamos ver se o Wagner pode vir, Wagner Ramos, como teve solapamento de vias, afundamento de vias. Tem ruas aqui perto que eu estou fazendo aqui, parece aquela coisa de correr, né? Porque tem muito solapamento, muito afundamento de pista, e numa próxima chuva temo afundamento, Zé Marcos. É bem possível, né? Bom, agradeço aí a atenção de todos, a oportunidade de conhecer o Xará, o Emerson também. Você tem que trazer o Emerson para responder aquela pergunta, só ele. Entendeu? E 2 horas para responder aquilo tudo, aquelas poucas perguntas foram feitas. Ele está nos devendo. Só aquelas perguntas, não vai arrumar assunto, não, hein? Ele está nos devendo um programa dentro de um contêiner refrigerado. Isso é fácil. Ele está dizendo que é fácil, né? Vamos cobrar dele. Eu vou mandar ele para Brasília para levar facilidade. Lá é tudo diferente. Lá não tem porto. Não, lá é tudo diferente, né? Lá realmente todo mundo tem que ir a Brasília, ter alguma atividade profissional para saber como é que esse país funciona. Sim. Entendeu? Senão você não sabe como é que ele funciona. Perfeito. Tem que lá é uma ilha, como aqui é uma ilha. É a Ilha de São Vicente. Não, lá eu tenho a Ilha da Fantasia. Então, gente, me despeço de vocês. Acessem lá o site da nossa empresa, a2sconsultoria.com.br. Tem muita coisa, nós atuamos também nessa área de engenharia e perícia. Uma mega engenharia, uma mega perícia. E essa história toda rola muita bronca, porque todo mundo aí já teve problema de infiltração. Tem agora, ou vai ter no futuro. Tá certo? Isso eu não tenho dúvida. E precisa ter uma solução adequada para essa circunstância. Ainda mais com esta ausência que nós temos de qualificação de mão de obra, por circunstâncias estruturais do nosso país. O Muniz, por exemplo, já está resolvendo. Ele está pensando para o futuro, os caminhões dele vão ser autônomos. Ele vai chamar o caminhão por número. Não vai ter mais motorista. O problema é ele chegar com o caminhão, porque ele vai precisar de acessos. Como é que você vai explicar para o caminhão que tem uma passarela de 5,50 metros? Você não explica. Que não tem motorista. Ele acha que a infraestrutura está de acordo com... E eles estão vendendo essa ideia para o brasileiro. Mais do que isso, nós temos tudo na mão para sermos competitivos e jogamos isso tudo fora, sistematicamente. É isso aí. Então, eu me despeço aí de vocês, agradeço aí a atenção e espero a gente poder conversar novamente numa outra oportunidade. Foi ótima a participação do Marcos Muniz, do Marcos Stort, e o Emerson também disse que está correndo, tem um compromisso agora voando aqui, né? Exatamente. Gostaria de mais uma vez agradecer pelo convite, agradecer pelos Marcos, você, Virgínia, a todos que estão acompanhando. Desejo que tenham todos um mega dia, uma mega semana, um mega carnaval. E para a próxima edição é o seguinte, Marcos Emerson Dias e Marcos Eduardo. Tudo Marcos aqui.
uma contemplação de Marcos. Virgínia, vamos embora? Vinha tá no ar aí para encerrar o Painel do Porto. A gente volta amanhã com mais um programa aqui, Painel do Porto, ponto a ponto. Você vai curtir muitas informações como as de hoje aqui. Vem novidades por aí. Ótimo dia para você. Tchau.